Prezadas amigas, prezados amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Friedrich Nietzsche, o famoso filósofo alemão, teve a oportunidade de afirmar um conceito extraordinário. Segundo ele, toda ideia revolucionária, todo pensamento de natureza especial, quando encontra uma divulgação de maneira específica e organizada, recebe da população em geral sempre uma reação sistemática de reação, de crítica, de perseguição, de negação. Para o filósofo alemão, toda ideia que tem uma força característica, que tem determinado poder de transformação, qualquer ideia nova, original, revolucionária, pela grandeza dela, encontra uma reação da sociedade em geral, da ignorância, os seus autores perseguidos, sistematicamente anatematizados, criticados, zombados, tratados com ignorância, com indiferença, com perseguições, para depois essas mesmas ideias serem aceitas, serem assumidas e os seus autores considerados no futuro como verdadeiros heróis da civilização, verdadeiros pensadores que estiveram à frente do seu tempo. Na mesma época dessa declaração de Nietzsche, o professor e prêmio Nobel de Medicina de 1913, o grande Charles Richer, chegou a afirmar em uma das suas obras que tudo aquilo que em uma época na história pode ser considerado falso, em outra época é aceito como verdadeiro. Ambos os pensadores referem-se a pensamentos, às ideias extraordinárias que surgem na humanidade e que recebem a sistemática e gratuita perseguição e combate daqueles que encontram-se na ignorância e que não entendem a marcha inexorável do progresso. Toda essa colocação para referirmos a respeito de uma ideia revolucionária, que no século XX recebeu a defesa de um homem extraordinário. Esse homem, que é de formação parapsicólogo, é da Índia, nascido em Jaipur, na Índia, e que se notabilizou no cenário acadêmico internacional pelo seu brilhantismo intelectual, pela sua capacidade de exprimir os seus conceitos e de pesquisar de maneira controlada, rigorosa, uma ideia que é tão antiga quanto a humanidade, que é tão ancestral quanto a história do pensamento humano, mas que, naquele momento, esse homem ergueu essa ideia e esse conceito em um patamar muito elevado, dando status científico e abrindo as portas para outros autores, outros pensadores caminharem sob as suas pegadas. Desejo referir-me ao parapsicólogo indiano Rabindranath Banerjee. Esse homem, que também era formado em psicologia na Índia e que mais tarde se especializou nas doutrinas parapsicológicas do seu tempo, se tornou um extraordinário pesquisador a respeito da reencarnação. A ideia reencarnacionista, que está presente em vários períodos da história e que naquele momento recebe um carinho e uma investigação muito cuidadosa desse notável pesquisador indiano, vai notabilizar-se e ganhar um certo destaque, não passando indiferente aos críticos e aos perseguidores de todos os tempos. Banerjee, que teve a audácia de investigar crianças que tinham experiências mnemônicas, entre aspas, que tinham recordações de experiências estranhas, que revelavam conhecimentos, talentos, aptidões que parecem nunca haverem aprendido, que não se recordavam de haverem aprendido, mas que possuíam na sua bagagem intelecto-moral, no seu arcabouço sociocultural, aquelas informações ou aqueles conteúdos. Banerjee se tornou célebre em pesquisar centenas de crianças, chegando a milhar, porquanto ele examina, dentro da psicologia tradicional,
a tese da memória e da aprendizagem, para comparar aqueles conteúdos que algumas crianças em estado excepcional conseguiam revelar de maneira extraordinária. Ele não apenas pesquisou a genialidade, as tendências especiais de algumas crianças que eram dotadas de aptidões especiais, mas também memórias, imagens, informações que nem a teoria dos arquétipos junguianos, a teoria de alguma manifestação do inconsciente ou a teoria da memória genética podiam explicar de maneira satisfatória aquelas ideias. Esse homem extraordinário, que chegou a estabelecer a ideia com o conceito memória extracerebral, vai dizer que a nossa memória se divide em dois tipos de memória. A memória cerebral, que para ele é aquela memória orgânica que está relacionada com os conteúdos que nós aprendemos durante todo o processo existencial. É a memória que está submetida às sinapses cerebrais, ao mecanismo cerebral, ao alquimismo do cérebro que arquiva as informações que nós estamos a todo momento e em todo tempo apreendendo, assimilando e introjetando esses conteúdos em nossa memória. E um outro tipo de memória, que é a memória não cerebral, que ele chamou de memória extracerebral. Enquanto a primeira, ele considerava a memória genética, que nós, de alguma forma, graças ao arcabouço orgânico, herdamos algumas características dos nossos pais, e mais, além disso, as nossas vivências na vida física, as nossas percepções, as nossas sensações, as experiências intelectuais, emocionais, que gravam em nosso mundo íntimo essas informações, cujo cérebro seria um grande computador, e a outra memória, que é uma memória não cerebral, que não necessariamente estaria as informações dela arquivadas no cérebro. Essas colocações fizeram com que Banerjee tivesse que fundamentar muito bem a sua tese científica. E apresenta uma obra extraordinária, defendendo de maneira lógica, insofismável, com todo o rigor das suas fundamentações, porque ele vai apresentar de maneira insofismável, de maneira rígida e muito bem fundamentada, que há casos que ele examinou, entre os quais vários deles ficaram famosos no cenário acadêmico da parapsicologia e da psicologia transpessoal. Esses casos não tinham explicação satisfatória, senão através da hipótese ou da ideia reencarnacionista. Esse homem que teve a coragem de quebrar os preconceitos acadêmicos e apresentar o seu pensamento extraordinário, sensibilizou inclusive alguns bolsões da ciência, que mais tarde continuaram de alguma forma suas pesquisas, que se notabilizaram entre eles o Dr. Ian Stevenson, neuropsiquiatra da Virgínia, que fez pesquisas extraordinárias com o mesmo tema. Ele, que era diretor de um departamento na Universidade de Virgínia, Ian Stevenson, também defende, entre várias obras, na sua obra célebre, 20 casos sugestivos de reencarnação. Aqui no Brasil tivemos outra pessoa que se sensibilizou e que seguiu as pegadas, conhecendo inclusive pessoalmente o Dr. Banerjee, que era o professor Hernani Guimarães Andrade, engenheiro de formação, e que mais tarde funda um instituto de pesquisas psicobiofísicas em São Paulo, para examinar várias teses, entre elas a ideia ou a probabilidade reencarnacionista. Inclusive, publicou uma monografia sobre casos que sugeriam a ideia reencarnacionista. Examinados esses casos, não apenas por ele, mas também por uma equipe de investigadores, psicólogos, educadores, sociólogos, para atestarem aquela tese, aquela ideia. Banerjee, em um dos seus artigos maravilhosos, estabelece que existem 4 atitudes principais em relação à reencarnação. A primeira delas, ele diz que é a negação. A negação pura e simples, tácita e até ingênua, às vezes preconceituosa e, de outro lado, interesseira, que é a ideia egóica, a postura de não ter interesse de mudar,
ou de assimilar uma ideia nova apenas porque os preconceitos não permitem, ou porque alguns conceitos estabelecidos seriam totalmente transformados e a pessoa teria que rever a sua própria vida e a sua própria visão do mundo. É a negação pura e simples. E ele vai dizer, o fato de alguém negar uma coisa não quer dizer que essa coisa não existe. Porque na Idade Média, a ideia heliocêntrica era combatida não apenas pela população em geral supersticiosa, mas também pela intolerância religiosa que combateu entre eles Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, entre outros. No entanto, não obstante a perseguição internacional na Idade Média, hoje nós sabemos que a ideia heliocêntrica, que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas o contrário, estava perfeitamente bem fundamentada. A gravitação universal de Isaac Newton, também preconizada por ele, foi combatida. O evolucionismo de Charles Darwin foi muito combatido não apenas pela intolerância religiosa do século XIX, mas também pelas instituições científicas acadêmicas, algumas delas considerando o seu trabalho incompleto, insuficiente e insatisfatório para concluir a respeito do evolucionismo, da seleção natural. A ideia genética, apregoada como sacerdote em pleno século XIX também, Mendel, era muito combatida e rechaçada em boa parte dos setores da ciência para no século XX, com o desenvolvimento dos microscópios, da biologia molecular, da engenharia do infinitamente pequeno, ser considerada essencial e uma realidade em face da microbiologia e das doutrinas microscópicas, perceber a realidade do gene, do DNA, dos cromossomos, constatando a ideia que Mendel, de maneira empírica, conseguiu aventar na época dele. E se nós formos enumerar aqui, teremos vários exemplos. Pasteur, Louis Pasteur, que foi tão rechaçado pela ciência e tão combatido, não obstante a sua ideia mais tarde ser colocada justamente em lugar de destaque na ciência, a ideia do mundo microscópico. Não obstante, era uma ideia que na época só ele, como uma voz isolada praticamente, ergueu, defendendo a ideia do mundo infinitamente pequeno. E assim por diante. Então o fato, diz ainda o professor Banerjee, o fato de alguém negar alguma coisa não quer dizer que essa coisa não exista apenas pela presunção, pela preguiça mental, pela comodidade cultural de alguém que diz, eu não acredito que não pode ser assim. É uma postura anticientífica. E Banerjee vai dizer, embora essas pessoas mereçam o nosso respeito, não merecem a nossa consideração cultural. Porque essa opinião, ou esse pensamento, não merece a nossa consideração. Não há nada o que fazer, porque é uma postura tendenciosa. A segunda postura é a postura da negação religiosa. Eu não creio na reencarnação, porque a minha religião, a religião que eu professo, não preconiza, não defende a reencarnação. A maioria das pessoas, para não dizer quase todas as pessoas, ou 100% das pessoas que defendem essa ideia, são pessoas de religiões cristãs, de doutrinas que são filhas do cristianismo primitivo. Seja ortodoxa grega, ortodoxa russa, armena, católica apostólica romana, protestante e várias ramificações do pensamento protestante, porque segundo os especialistas, hoje há cerca de 2.000 religiões derivadas do pensamento protestante, do protestantismo, de Lutero, de Calvino e de outros, e que hoje fazem parte aí das nossas religiões. A maioria, se não todas as pessoas, que defendem a ideia de que a religião não é possível, porque a minha religião, a reencarnação não é possível, porque a minha religião não acredita ou condena a reencarnação, são pessoas pertencentes a esse grupo de religiosos. E Banerjee vai dizer, essas pessoas demonstram, embora mereçam o nosso respeito, que não conhecem a própria religião, que não conhecem a história da sua religião. Porque se nós formos examinar historicamente a história do cristianismo, veremos que nos seus primórdios a doutrina cristã era reencarnacionista, apregoando a ideia do renascimento corporal. É claro que o conceito, o termo reencarnação não existia, porque a palavra foi criada por Allan Kardec, quando da estruturação
da doutrina espírita. Mas a ideia de vários renascimentos corporais, do retorno à terra em outros corpos, está presente no Torá, no Antigo Testamento, nos textos da cultura hebraica, dos grandes mistérios, já que a cultura hebraica bebeu em parte da cultura ancestral da Índia, do Egito e de outras, todas elas, manifestações e regiões que apregoavam a reencarnação. E a cultura hebraica fala de palingênese em alguns textos. O termo palingênese é um termo grego que significa vários nascimentos, vários renascimentos corporais. Há também um verbo chamado gilgo, que significa vários retornos, retornos várias vezes em múltiplos corpos. O que é que vale dizer? Que a ideia está ali presente. No Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, nós temos dois termos especiais. Um deles chamado ressurreição dos mortos e o outro, ressurreição da carne. A ressurreição dos mortos é quando o indivíduo morre e volta depois dos mortos. Portanto, fora da carne, liberto da matéria, ele volta, como está lá na tradição, dizendo que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas há também a ressurreição da carne, quando o indivíduo volta à carne. Está lá o termo ressurreição da carne. A ressurreição da carne, para a cultura hebraica, era o retorno do ser espiritual à carne. A matéria para uma nova experiência de natureza biológica e existencial. Portanto, é a ideia da reencarnação. Se examinarmos as tradições do cristianismo, veremos a ideia da reencarnação ser defendida, inclusive por Jesus. Aliás, principalmente por Jesus. Porque em várias passagens, veremos o homem de Nazaré defendendo a ideia reencarnacionista. Quem não se recorda da célebre passagem do cego de nascença, quando diante dele, Jesus o cura através de um símbolo, de um artifício material, e depois de cuspir, diz a Bíblia, no chão, transformar areia em lama, passar no rosto, nas vistas, mandou-lhe que ele lavasse num rio ali próximo, e ao lavar a vista, ele recobra a visão, a lucidez, a percepção sensorial, visual, volta entusiasmado. Era o cego de nascença. As pessoas da comunidade já o conheciam desde sempre como cego. E os apóstolos, diz os evangelistas, porque esse texto foi anotado pelos evangelhos, os apóstolos voltam-se para Jesus e perguntam: Senhor, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? A colocação dos pais terem pecado, que algumas doutrinas religiosas atuais entendem de maneira equivocada daquela que era defendida na época, está nos 10 mandamentos de Moisés, quando o grande legislador do povo hebreu estabeleceu que os filhos responderiam pelos pecados dos pais a partir da 3ª geração, e não da 2ª, o que seria injustiça. Os filhos assumirem os equívocos dos pais, responderem pelos erros dos pais, mas a partir da 3ª geração, porque poderia ser a mesma pessoa que voltava reencarnada, sendo neto dela própria, voltando no mesmo clã familiar. Era a ideia da reencarnação defendida, inclusive no Antigo Testamento. E então, vamos encontrar essa colocação que era tradicional do povo hebreu. Quem foi que pecou? Ele ou seus pais? E Jesus, então, olha e responde: nem ele, nem seus pais. Ele está ali para que se faça a vontade do meu Pai que está nos céus. Ora bem, se existia a necessidade de um pecado para aquele homem nascer cego, porque o homem já nasceu cego, então o pecado não pode ter sido cometido na vida, porque ele já tinha nascido cego. Se era necessário um pecado para que ele nascesse cego, esse pecado só pode ter sido cometido antes do nascimento dele. Do contrário, a pergunta dos apóstolos não teria nenhum sentido, nenhum significado. E a resposta de Jesus é ainda mais profunda. Nem foi ele, nem seus pais. Ele está aí para que se faça a vontade de Deus. O que é que vale dizer? Nem toda aprovação, nem toda experiência de sofrimento na terra é uma herança de vidas anteriores, de reencarnações anteriores. Jesus queria dizer que ele era ali um voluntário, que escolheu a cegueira como uma experiência para a sua melhoria, para a sua purificação, para o seu adiantamento, sem ter necessidade necessariamente de passar pela cegueira, sem ter essa obrigatoriedade, mas optou
para que pudesse desenvolver determinadas áreas do sentimento, amadurecer em algumas áreas do caráter, e por isso a cura em relação a ele foi total. Ele estabeleceu, porque não tinha compromissos com o passado, com o equívoco do passado. É, portanto, a ideia da reencarnação. Mas se o texto do cego de nascença é confuso, nós vemos outro texto anotado pelo evangelista Mateus, onde ele pergunta aos apóstolos: o que é que dizem os homens a meu respeito? E alguém, pelos apóstolos, deve ter sido Pedro, responde: dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Isaías, outros dizem que tu és Elias, ou um dos profetas que voltou. Se as pessoas achavam que ele era Elias, Isaías, Jeremias, profetas que haviam morrido há mais de 500 anos, Jesus só podia ser um desses, reencarnado, embora ele não fosse nenhum desses. Era o que as pessoas acreditavam, era o que as pessoas pregavam na época. E se as pessoas acreditavam isso, é porque a população em geral acreditava na reencarnação. Se esse texto, no entanto, é confuso, nós vemos que no momento que ele sobe no Monte Tabor, que aparece Elias e Moisés, não os mortos, porque já estavam mortos há séculos, e apareceram ali, de tal forma que Pedro fica surpreso, e depois desaparecem. Um dos apóstolos pergunta: Senhor, a tradição diz que o profeta Elias, que tinha acabado de aparecer ali para eles, o profeta Elias deveria vir antes do Messias. Malaquias dizia já no Antigo Testamento que antes de vir o Messias, deveria vir o Elias. Elias, o profeta antigo, deveria vir para preparar a chegada do Messias. E o Evangelho diz o seguinte, está lá no Evangelho de Marcos. Jesus olha para eles e responde: em verdade eu vos digo que Elias, que deveria vir, já veio. E ponto de continuação. E eles compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. Ora bem, Jesus estava dizendo que Elias era João Batista. Se Elias já havia morrido há muito tempo, e João Batista era o profeta Elias, só podia ser o mesmo reencarnado. É a colocação insofismável. Então ele estava dizendo ali que João Batista era Elias renascido na carne, a ressurreição da carne. João Batista, portanto, é a ressurreição da carne, e Elias é o mesmo espírito que volta. Mas há outra passagem em que ele conversa com Nicodemos, o célebre doutor da lei. Nicodemos, que era doutor da lei, portanto fazia parte do sinédrio, das instituições, das sinagogas, tinha acesso aos textos sagrados, era intelectual, tinha acesso à cultura. Vai procurar Jesus. E diz o evangelista João, no capítulo 3, versículo de 1 a 12, que Nicodemos chega a Jesus e Jesus diz: em verdade eu vos digo que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Nicodemos então olha e diz: como é possível? Como é possível um homem que está velho voltar a estar na barriga, no ventre da sua mãe, para nascer de novo? Como é possível? E Jesus diz: tu és doutor da lei, desconhece essas coisas? Porque ele não é doutor da lei, deveria conhecer essas crenças. Era Jesus que estava surpreso. Não te espante, pois, de eu vos falar sobre isso. Se eu vos falo das coisas da terra e vós não compreendeis, como compreendereis quando eu vos falar das coisas do céu? Em verdade eu vos digo, é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Porque o Espírito sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. E é isso que acontece com todo aquele que nasce da carne. Porque quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Ele estava diferenciando. O corpo gera o corpo, a carne gera a carne, mas o Espírito não gera outro Espírito. É o Espírito que volta e utiliza aquela carne. E ele vai dizer: é necessário nascer de novo da água e do Espírito. As tradições religiosas entenderam nessa passagem a ideia de nascer da água do batismo, ser batizado. Com todo o respeito, porque nós estamos aqui fazendo críticas, apenas uma análise da situação, dessas colocações, que nós respeitamos, mas não concordamos com elas. Essa colocação não tem sentido no cristianismo primitivo. Ora bem, primeiro,
Jesus não batizou ninguém. Não há nenhuma passagem do Evangelho que Jesus haja batizado alguém. Ele se submeteu a um ritual que João Batista fez, porque era previsto nas Escrituras Sagradas, e ele então se submeteu a uma espécie de batismo simbólico na época, mas ele não batizou ninguém. E o próprio João dizia: aquele que vem após mim batizará com fogo do Espírito Santo. Mas por que nascer da água do batismo? Porque as religiões estabeleceram, as religiões ortodoxas estabeleceram que o batismo seria uma forma ritualística, sagrada, de lavar a criatura do pecado original. Para quem não sabe, o pecado original é a desobediência de Adão, que foi seduzido por Eva, segundo a colocação bíblica. Então, essa desobediência gerou para nós uma espécie de impureza, uma espécie de sujidade, que faz com que nós agora tenhamos que nos lavar em uma água sagrada, em um rio Jordão, essa ou aquela água com um ritual específico, para que a pessoa possa ser lavada do pecado original de outras pessoas, de outras criaturas. Porque essa é a colocação. A desobediência de Adão e Eva levou Deus a se revoltar, a se enfurecer, segundo a Bíblia, e eu fico me perguntando: não pode ser Deus, porque o autor do universo, das galáxias, ficar enfurecido por causa daquelas duas crianças que comeram a maçã, que foram tentados por uma serpente que ele que criou, e que depois a coitada da serpente foi castigada a ficar rastejando. Eu queria saber como é que a serpente andava antes, você pulando na ponta da cauda. Então é um conto ingênuo, que faz parte dos mitos, do folclore do povo hebreu, e que nós levamos ao pé da letra, como se fossem as duas primeiras criaturas. E aí o pecado original, segundo a colocação ortodoxa, é o pecado da sensualidade, onde eles desobedeceram, foram expulsos do paraíso, e a partir daí começaram a coabitar sexualmente, e gerou toda a população da terra. Há várias colocações que não tem uma resposta dentro dessa história. Primeiro, segundo a tradição bíblica ainda, Adão e Eva tiveram 3 filhos homens, Caim, Abel e mais tarde 7. Como é que povoaram a terra? Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Aqueles que tiverem alguma conclusão depois, me tirem essa dúvida. Porque se foi com a própria mãe, aí está já uma degenerescência e uma probabilidade de replicação genética na área das deformidades, segundo alguns. Então, pensemos juntos. Ademais, a própria Bíblia fala que depois que Caim matou Abel, foi adiante e encontrou uma cidade povoada e que se casou com a esposa que encontrou lá. Então, são colocações que merecem a nossa análise, merecem a nossa reflexão. Aquelas duas criaturas agora herdam um arquétipo da desobediência, da sensualidade, e a partir daquele momento nós temos que ser lavados por uma água para nos purificar da impureza que é o contato sexual. Então é uma colocação absurda, porque se Deus estabeleceu a reprodução das espécies através do fenômeno sexual, e ao mesmo tempo estabelece que o fenômeno sexual é pecado, já há uma contradição. Então ele estabelece essa forma de reproduzir, e ao mesmo tempo diz que isso é errado, e que a gente tem que se purificar depois de errar. Então Deus não tem consciência, não é uma inteligência suprema que tudo organizou na sua perfeição, é um Deus que se equivoca, e que nós precisamos nos lavar para sermos salvos. E algumas pessoas dessas religiões dizem: e Jesus veio para nos purificar através do seu sangue. O sangue dele lava os nossos pecados. E quem nasceu antes? Aí ele vai dizer: olha, quem nasceu antes, a sua conduta já redimiu. O sangue dele já lavou todo mundo. E eu disse: eu preferi então ter nascido antes, porque eu nasci antes, tinha a vida que eu quisesse. Depois Jesus salvava todos nós, aqueles que nasceram antes. E eu fico pensando nas pessoas que vieram antes de Jesus: Cambises, o rei dos persas, Gengis Khan, personalidades psicopatas que destruíram cidades inteiras, Átila, Alarico, várias personalidades hediondas. Esses estão salvos.
E nós que nascemos depois dele temos que nos arrebentar. Então já é uma colocação que para mim também não consigo entender. Essa é uma colocação antilógica, que faz nos pensar. Então, nascer da água é essa colocação que as religiões ortodoxas estabelecem. A água do batismo, embora Jesus não haja batizado ninguém. E a pergunta de Nicodemos não há espaço para dúvidas. Como é possível que um homem possa entrar novamente na barriga de sua mãe? Ele entendeu então a colocação. Se Jesus estivesse falando do batismo, ele não perguntaria dessa forma. Ele entendeu que era o retorno ao outro corpo. Ocorre, no entanto, que na tradição hebraica, a água é o símbolo da vida orgânica. Nós temos várias passagens referindo-se à água como elemento básico da vida na terra. O Espírito de Deus, no princípio, nadava sobre as águas. Está lá na Gênesis. Tudo estava em água e Deus disse: separe as terras das águas. Na Gênesis também. Vários momentos. Então, nascer da água é nascer do corpo, porque é o elemento básico da vida orgânica. Diz Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, que nascer da água está perfeitamente compatível com a embriologia atual, porque o espermatozoide que fecunda a célula sexual feminina, tornando célula ovo, estamos diante de uma gota de água que se encontra com a gotícula de água, que forma uma célula ovo, que mais tarde vai se multiplicando em meio a líquido amniótico, e que mais tarde se torna um bebê, uma criança, um ser adulto, com 60% a 70% do corpo feito de água. Nascer da água é nascer do corpo. Então Jesus estava pregando a reencarnação de maneira indelével. Mas alguns dizem: mas quando ele estava no final, na cruz, ele disse ao bom ladrão, que não sei quem é que é bom, que é ruim, para mim tudo é ladrão. O bom ladrão deve ser o do colarinho branco, e o ladrão mau deve ser aquele que rouba o supermercado, seja lá o que for. Enfim, ele estava ali e olhou para Dimas, o chamado bom ladrão, e diz: em verdade vos digo, estarás comigo no reino dos céus. Ocorre que uma vírgula colocada em um lugar altera o sentido da frase. Se eu digo: em verdade vos digo, vírgula, estarás comigo no reino dos céus, eu não estou dizendo quando, estou dizendo que você vai estar, não disse quando. Em verdade vos digo hoje, vírgula, estarás comigo no reino dos céus. Ou seja, eu digo hoje, é diferente de: em verdade eu vos digo, vírgula, hoje estarás comigo no reino dos céus. Apenas uma vírgula colocada no lugar errado. Então essa é a colocação. Mas Paulo em Hebreus diz que o homem, quando morre, só morre uma vez e depois vem o juízo. E nós concordamos. O homem só morre uma vez. Flávio, nesse corpo físico, só morre uma vez e depois vem o juízo. A avaliação dos equívocos, dos acertos, da vida que levou, vem o juízo da própria consciência. O homem é o indivíduo biológico, ele só morre uma vez e depois vem o juízo. Então a proposta de Paulo não está negando o ser, porque o espírito que só mais tarde vai reencarnar em outro homem. Homem aqui no sentido geral, homem e mulher. O homem morre uma vez, mas o espírito se liberta e volta e personifica outro homem, uma outra personalidade. Então hoje eu estou na persona de Flávio, mais tarde eu posso estar na persona de João, de Antônio, de Margarida. Os homens não gostam muito de ser mulheres. Mas, segundo a doutora Dina Tia Minara, existem mulheres que adoram ser homens, diz ela, que regressou em vidas passadas. Ela vê mulheres e diz: eu também já fui um homem na vida passada, não sei qual é a vantagem. Mas é essa. E um amigo meu disse assim: agora está voltando mulher para pagar. Eu não vou entrar nesse terreno, que aí é muito delicado. Mas é uma tradição que nós temos, que o homem só morre uma vez. Alguns advogam a parábola de Lázaro e o homem rico, que o homem rico, depois de menosprezar aquele homem mendigo, desencarna, morre e chega no além e se dá conta dos seus sofrimentos, da sua consciência de culpa, do inferno, como está no Evangelho, que é uma colocação simbólica, e pede a Deus para voltar, para avisar sua família, para avisar as pessoas que estão na terra, para se prepararem para a morte. E Deus diz a ele, segundo a colocação bíblica, que aqueles que estão cá não vão para lá.
e aqueles que estão lá não vão para cá, mas o termo para é definitivo. Aqueles que estão lá não vêm para cá realmente, definitivamente. E nós que estamos aqui não vamos para lá definitivamente. Embora ninguém peça que os espíritos venham aqui, sem vir para aqui. Então a colocação apenas de preposição. Uma preposição definitiva. Aqueles que desencarnaram não podem agora viver a vida física. E aqueles que ainda estão na vida física não podem viver o mundo espiritual. É uma colocação, portanto, que não coloca a reencarnação em xeque. Há, no entanto, um sermão de Jesus, Marcos capítulo 13, versículo de 1 a 33, quando ele fala sobre os finais dos tempos morais, a mudança no planeta, e ele fala de muitas coisas, e alguém pergunta, quando será? Ele diz, em verdade vos digo, essa geração não passará, até que tudo aquilo que eu tenha dito se cumpra. Ora bem, a geração dele já se passou, e algumas coisas que ele falou ainda não se cumpriram. Algumas coisas estão se cumprindo agora, daquilo que ele falou no sermão profético. Então, ou ele errou, ou ele mentiu, o que é a mesma coisa, ou nós é que não entendemos a proposta dele. Em verdade, ele não estava falando da geração física, ele estava falando da geração de espíritos presentes. Talvez alguns de nós que estamos aqui ainda pertencemos àquela época. Alguns que estamos hoje reencarnados fizemos parte daquela geração de espíritos que ainda não conseguimos evoluir, sublimar, para não ter necessidade de voltar à reencarnação. Então essa geração não passará até tudo aquilo que eu tenha dito se cumpra. É uma colocação a respeito da reencarnação. Mas se nós olharmos historicamente, veremos que a reencarnação ficou no cristianismo até o ano 353, quando o segundo concílio ecumênico de Constantinopla estabeleceu que a reencarnação era uma tese herética. Era uma doutrina herética e que não fazia parte do cristianismo. A partir daí, a ideia da reencarnação foi banida. Mas até aquele momento, o século IV, os cristãos eram reencarnacionistas. A partir daí, no concílio ecumênico, ela foi exilada, foi, portanto, expulsa do Ocidente. A ideia da reencarnação, no entanto, está presente no Oriente, e mesmo depois do segundo concílio ecumênico de Constantinopla, ela está presente no Ocidente. Veremos várias personalidades, Sócrates, Platão, Buda, Krishna, várias delas pregando a reencarnação. Os fundadores da maioria das religiões defendem a reencarnação. Os pais da igreja, Próclo, Tertuliano, Jâmblico e os grandes Orígenes, vários deles que estruturaram o pensamento da igreja romana eram reencarnacionistas. E vários deles na Idade Média também. Vários cristãos místicos medievais defendiam a ideia da reencarnação. A reencarnação, portanto, está presente ao longo dos tempos e em várias personalidades. O terceiro grupo, para Banerjee, é o grupo de pessoas que aceitam a reencarnação sem pensar. E eles dizem que também esse grupo não é ideal, que aceitam de maneira ingênua, só porque tinha uma cultura, a cultura oriental, a cultura reencarnacionista. Existem várias religiões do Islão, tanto quanto religiões do hinduísmo, do budismo, que são reencarnacionistas. E as pessoas aceitam sem maiores reflexões. E ele vai dizer, embora essas pessoas dizem que acreditam na reencarnação, a sua conduta é uma conduta de pessoas que não acreditam, porque a sua conduta desmente. Dizem que acreditam por tradição, mas não pararam para pensar, e diante de um problema, de um sofrimento, de uma situação, demonstram que no fundo não pensaram a respeito da reencarnação, no fundo não se envolveram emocionalmente com a reencarnação. Nós vemos isso, pessoas que dizem, eu acredito, é o karma, e não sabem nem o que é karma. Outras que acham que o karma é necessariamente uma doutrina fatalista. O indivíduo que é pobre é porque é o karma, as castas sociais. O indivíduo que é rico é o karma dele. O indivíduo que está agora fazendo mal vai voltar em corpos animais para pagar? Não vai, porque a doutrina reencarnacionista não retroage, é evolucionista. O indivíduo não retroage, embora alguns dizem, o animal do meu marido, a não sei o que da minha mulher, são, portanto, só apelidos, mas o indivíduo não volta em corpos animais. Coitadinho dos animais.
Então são posturas. Essa aceitação simples, ingênua, também não é a proposta. Desbanejar a pessoa que não passou a pensar que a sua conduta não condiz com a reencarnação. Pessoas que dizem, não é reencarnação, mas dizem isso para os outros. Promovem e divulgam o pensamento reencarnacionista, mas diante de um sofrimento, de um testemunho, de uma aprovação que a todos nos alcança, revoltam-se, rebelam-se e demonstram que não tem uma atitude reencarnacionista. E ele vai dizer que a quarta postura, ele chama de postura científica. É aquela pessoa que refletiu a respeito do assunto, adotou uma proposta e viveu na sua conduta aquela proposta. É a doutrina da reencarnação muito bem programada. Allan Kardec. Antes de Banerjee, no item 136 do Livro dos Espíritos, vai perguntar qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E essas vozes celestiais respondem: melhoramento progressivo da humanidade. Porque uma vida, diz ainda as entidades angélicas, uma vida de 100, 80, 90 anos é muito breve. Não dá para o indivíduo desenvolver todas as suas aptidões. Da mesma forma que um ano na escola é insuficiente para a pessoa alcançar um mestrado, doutorado, pós-doutorado. São necessárias fases em que o mesmo indivíduo passa em fases, embora ele seja o mesmo, está em diferentes níveis de aperfeiçoamento, de aprendizagem, de conhecimento. A doutrina da reencarnação, diz Allan Kardec, é a única para explicar uma série de coisas. O meio, a influência da família, a influência social são muito positivas. Explicam, mas não explicam tudo. Se nós pegarmos um homem primitivo e colocarmos na Universidade de Harvard, só por isso ele vai ser genial? Só por essa escolaridade? Há mais do que apenas a influência do meio, mas ao nível de aperfeiçoamento intelecto-moral do ser espiritual. Como explicar um gênio como Einstein e um indivíduo que é homem primitivo, que é pigmeu da África, da Nova Guiné? Como explicar essas diferenças? Como explicar um indivíduo doce, pacífico como Gandhi, e uma personalidade sociopata e psicopata como Adolf Hitler? Como explicar tantas diferenças, senão através da reencarnação, dos níveis diferentes de evolução, em que cada espírito estagia em uma faixa de aprendizado. Somente a reencarnação para dar conta, para nos dizer que quanto mais o espírito volta à Terra em várias encarnações, mais ele se aperfeiçoa na inteligência e no sentimento. E quanto menos reencarnações o espírito tem ao longo do seu processo, mais primário, mais brutal, mais instintivo, mais selvagem, e a depender da sua escolha, ele pode acelerar mais ou pode retardar o seu progresso. Da mesma forma na escola, há pessoas que repetem um ano, e outros que fazem supletivo e fazem um fundamental em 6 meses, como está aí o Ministério da Educação estabelecendo. Então, fazendo uma metáfora, diríamos que há pessoas que optam por uma postura correta e fazem um supletivo na reencarnação. É o Francisco de Assis, é uma Teresa d'Ávila, é um Santo Antônio, é um Chico Xavier e outras. A maioria de nós vivemos a nos equivocar e repetir a experiência até que essa experiência seja superada, porque a reencarnação não é um castigo, não é uma punição, embora nós às vezes achamos isso. Da mesma forma que a criança, quando não faz bem o dever da escola, o professor ou a mãe coloca para ele repetir. Para ele é um castigo porque ele não vai brincar, mas na verdade é uma bênção que ele repita para aprender aquilo que ele não aprendeu. A reencarnação não é um castigo, e somente através dela para explicar as nossas diferenças, as nossas preferências, as nossas tendências na área do intelecto, na área afetiva, na área sexual. Quantos especialistas que debatem e discutem as preferências sexuais, as aptidões da libido, e não conseguem explicação no âmbito material, somente através da visão do espírito ao longo dos processos reencarnatórios, para explicar que a sua conduta atual é herdeira de posturas do passado, que fazem agora a conjuntura do momento. Foi essa, inclusive, a dúvida de Carl Gustav Jung. Quando examinando as polaridades masculinas e femininas, ele percebeu que em todo homem há uma dimensão inconsciente feminina, e em toda mulher há um conteúdo masculino inconsciente, que
que ele chamava de polaridades opostas à sexualidade do indivíduo. Ele não entendia direito, embora explicasse o mecanismo. Um homem que é muito sensível, que entende as mulheres, é um homem que tem essa manifestação inconsciente feminina muito mais acentuada e desenvolvida. E uma mulher que muitas vezes tem uma postura mais decidida, mais enérgica, tem no inconsciente seu o desenvolvimento da sua polaridade masculina, e que a função da maturidade e da saúde psicológica é harmonizar com aquele conteúdo oposto, de acordo com a anatomia sexual, com a fisiologia que o indivíduo possui, a realidade inconsciente oposta. Mas ele não sabia explicar o porquê isso acontecia. Esses arquétipos, a ânima, o ânimos, a reencarnação vem dizer, os arquétipos são conteúdos de outras encarnações. É o espírito que reencarna no corpo de homem, reencarna no corpo de mulher, que aprende as duas experiências evolutivas. E quando há várias encarnações em uma polaridade, o indivíduo pode trazer os seus condicionamentos psicológicos, a sua bagagem, as suas preferências daquela polaridade para aquela outra polaridade. Então, físico é uma realidade, mas psicologicamente ele tem outra identificação. E surge aí, portanto, uma realidade psicológica e às vezes sexual de maneira diferente daquela anatomia que ele possui. Só o Espiritismo para explicar, só a doutrina da reencarnação para nos dar uma ideia dessa realidade. Só a doutrina da reencarnação para dizer, como diz Allan Kardec, os problemas que nós passamos, ninguém colocou em nosso caminho. Somos nós que estamos agora enfrentando os espinhos que atiramos na estrada sobre a qual agora a gente passa. E que agora estamos passando por esses espinhos e jogando flores para o amanhã. Se nós adotarmos uma postura rebelde, complicaremos a situação. A postura sábia é de plantar felicidade não necessariamente para agora, mas para o futuro. O professor José Raul Teixeira, em uma das suas palestras, disse que certa vez, passando por uma rua do Rio de Janeiro, sensibilizou muito uma senhora de idade já, que ficava nessa rua se alimentando dos detritos, do lixo, e às vezes pedindo esmola, e ele se sensibilizou, ajudou até naquele dia, mas via aquela senhora sempre naquela rua, a rua tinha inclusive o nome de um antigo prefeito do Rio de Janeiro, que fez fama, e a rua tinha o nome dele. E ele procurou esquecer, mas de vez em quando ia ao trabalho, era professor universitário, ele ia ao trabalho, ele passava por aquela avenida, por aquela rua, e via aquela senhora que tinha idade de ser sua mãe, e sensibilizava muito. Um dia ele orando, ele disse: meu Deus, por quê? Por que essa situação? Constrangido, e viu o espírito, o seu espírito guia, o seu orientador espiritual aparecer, porque ele é médium, ele tem evidência mediúnica, aparecer e disse: meu filho, você está estudando Espiritismo e não conhece isso? Não conhece dessa realidade? Essa senhora é aquele antigo prefeito que ganhou fama, que inclusive ficou famoso, teve certa representatividade, que ficou sendo visto como uma pessoa digna, uma pessoa honrada, uma pessoa que trabalhava em prol do povo, mas isso só na aparência, porque por detrás, quase nenhum político é assim, por detrás, ele tinha uma conduta esdrúxula, corrupta, e ela reencarnou e tem um inconsciente carregado de culpa, de tal forma que é atraída justamente para essa rua, que deu seu nome, que é o nome dela, na outra encarnação, e fica ali rodando, porque o seu inconsciente na culpa se aproxima magneticamente daquela rua, daquela avenida. Então a reencarnação explica uma série de coisas. Não quer dizer que por causa da miséria agora a gente vai cruzar os braços porque o indivíduo está pagando, está resgatando. Não, não. A realidade que está aí, a lei divina aproveita para que os espíritos possam aprender, possam se desenvolver, mas se não fosse dessa forma, seria de outra. Não dá espaço agora para a gente não trabalhar socialmente para melhorar a situação, mas explica o porquê de toda essa realidade. Eu tenho um amigo que é somente a reencarnação para explicar o comportamento dele. Ele é o exemplo clássico da pessoa complexada. Quando eu chego para cumprimentar e dizer: não, olha, eu não sei nem se eu mereço ficar aqui com você conversando. Ele sabe por quê? Ah, porque eu não sei nem se eu mereço. Mas olha, Deus deixou você ficar aqui e a gente está se encontrando, porque isso. Se Deus deixou, porque você merece. Não, eu não mereço. E ele fica nessa coisa de não mereço. Tem um sentimento de inferioridade profunda.
Certa vez estávamos em uma roda de amigos e uma amiga nossa chegou, colocou a bolsa em cima de uma mesa como essa, colocou a bolsa e disse assim: me dê uma licencinha que eu vou ali no banheiro. E algumas pessoas também pedindo licença, foram. Eu saí, atendi o telefone celular, saí, e ele ficou sozinho nessa região com a bolsa da nossa amiga. Ele não aguentou, levantou-se, ficou inquieto, veio para cá e para lá. Quando a amiga chegou, ele disse: ó, pode conferir a bolsa, eu não peguei nada não. Olha, eu já vou tirar minha carteira para você olhar. E a minha amiga disse: o que é isso, rapaz? Eu não desconfio de você não, o que há? Etc. E ele tinha essa postura. Era uma postura tão complexada, achando que os outros desconfiavam dele, que os outros viam ele, de tal forma que às vezes ele era prejudicado. Aliás, ainda é muito prejudicado, porque ele se submete tanto que algumas pessoas inescrupulosas se aproveitam para explorar dele, inclusive isso. E eu disse: meu Deus, uma pessoa é tão correta, por que essa postura? E certa vez resolvi consultar os bons espíritos. E os bons espíritos disseram: ele não é desonesto, mas foi desonesto. E o seu inconsciente está cheio das lembranças da desonestidade. Quantas pessoas que ele passou a perna financeiramente, que ele traiu, que ele explorou, ele voltou no seu inconsciente com essa tendência. Então, ele acha que todo mundo sabe dos seus equívocos do passado. Ele acha, porque ele não confia nele próprio, as suas desonestidades fizeram com que ele ficasse com um complexo de inferioridade tão grande, de não confiar em si próprio, de não confiar na sua própria conduta, embora ele seja um exemplo de honestidade. Então, diante de uma situação dessa, ele entra em crise, porque os seus arquivos fazem lembrar as desonestidades que ele cometeu no passado. Só a reencarnação para explicar. As doutrinas psicanalíticas têm uma série de explicações para uma situação dessa, todas elas valiosíssimas, mas somente a reencarnação para solucionar por completo aquela conduta equivocada, aquela postura que somente a reencarnação pode explicar. Há uma tradição firmada por Chico Xavier que ilustra muito bem os casos de reencarnação. Aqui no Brasil, uma senhora notável se notabilizou em uma postura no movimento espírita pela sua dedicação, pela sua entrega na área da assistência social, do trabalho, que sensibilizou inclusive o movimento espírita nacional. E essa senhora, no entanto, passou por grandes provações que pareciam remeter ao passado reencarnatório, ao passado possivelmente no século V, 15º, na famosa noite de São Bartolomeu, ou 16º, quando Catarina de Médici, na França, desencadeou aquela matança desenfreada de várias pessoas, de tal forma, diz a tradição, que às vezes as patas dos cavalos eram cobertas de sangue. Os corpos dos protestantes mortos, os huguenotes, foram atirados no rio Sena e ficavam boiando de tal forma. Essa noite marcou tragicamente a França. Diz o espírito Victor Hugo que, através dessa postura, houve um karma adquirido, um débito coletivo na França, que só mais tarde, no iluminismo francês, parte desse débito vai ser resgatado. E há, no entanto, uma personalidade, essa personalidade notável, a duquesa de Nemours, era um braço direito de Catarina de Médici. Catarina de Médici, segundo a tradição, vacilou entre desencadear ou não a morte coletiva dos protestantes na França. E essa senhora, a duquesa de Nemours, que estimulou-a, porque ela não sabia se realmente deveria executar aquela ordem, e a duquesa de Nemours estimulou-a, influenciou e conseguiu. E mesmo vacilante, Catarina de Médici cedeu às sugestões da famosa duquesa de Nemours. Essa senhora, chamada Esmeralda Bittencourt, teve grandes provações aqui no Brasil. Teve 4 filhos e um marido que mais tarde se suicidou na sua frente. Os 4 filhos desencarnaram de maneira dolorosa. Um deles em um acidente de um prédio que tombou, em uma construção civil. A outra de uma doença. Um outro de outro acidente. 4 filhos desencarnados de maneira dolorosa e um marido que se suicidou. E ela experimentou talvez a maior dor, principalmente a morte dos filhos, que é a maior dor que uma mãe pode passar. Quase enlouqueceu.
era amiga íntima de Chico Xavier. E certa vez Chico estava em São Paulo, passou pela casa dela, entrou, sentou e disse: olha, deixa eu lhe conversar uma coisa. Ela estava na época, no auge do seu sofrimento. E Chico começou a conversar com ela e mais tarde escreveu uma carta sobre isso, dizendo: eu me lembro que em transe eu me vi no passado reencarnatório meu. Nós temos muita amizade, eu posso falar isso para você. Onde na época Catarina de Médici estava no poder. Havia uma duquesa do seu lado que foi praticamente responsável pela famosa noite de São Bartolomeu, a duquesa de Nemours. Eu era uma menina de 9 anos, disse Chico Xavier. Uma menina de 9 anos que eu estava ali no palácio e vi quando toda a matança começou a ser desencadeada. E você era a duquesa de Nemours, que cometeu essas tragédias. A nossa amizade, Esmeralda, disse Chico, provém dessas experiências. Nessa época nós éramos muito amigas. Tu era como se fosse uma mãe para mim, uma segunda mãe. Já era mais velha. Você me ajudou inclusive na minha educação, na minha criação. E é por isso que a nossa amizade é tão forte hoje. Mas graças aos equívocos que foram cometidos, essa é a situação dolorosa de agora. Porque na época, diz a história, várias pessoas que foram mortas eram jovens, cujas mães sofreram de maneira desesperada aquela situação. As mortes coletivas deixaram as mães atordoadas, porque a maioria dos jovens, dos protestantes, eram jovens que padeceram aquela situação. Ela reencarnou e passou pela experiência que fez tantas mães também passar, para vivenciar na própria pessoa a dor da desencarnação de 4 filhos, para aprender somente a doutrina da reencarnação, para explicar. Por isso, meus amigos, quando nós vemos hoje, nós sofrendo, passando por dificuldades, não tenhamos dúvidas, estamos resgatando a maioria de nós. Aqueles que não estão, vão passar por resgates. Por isso estamos vendo hoje em nossa sociedade tantos problemas. Problemas de saúde, doenças graves, problemas íntimos, familiares, problemas conjugais, problemas íntimos na família, nos relacionamentos, problemas financeiros. Não temos dúvidas, são os resgates que nós estamos enfrentando. Bom ânimo. Algumas pessoas ignorantes e desinformadas vão dizer: depois que eu abracei o Espiritismo, a coisa começou a dar errado na minha vida. Pelo contrário, o Espiritismo chegou em boa hora quando a promissória da dívida começa a ser paga, a ser cobrada. A dívida existia e você ia ter que enfrentar a própria existência, mas a divindade foi tão misericordiosa que permitiu que a dívida fosse cobrada no momento em que você tivesse os juros da doutrina espírita, a ferramenta que nos equipa de bom ânimo, porque talvez sem a doutrina espírita, ou sem um suporte, uma maturidade, enlouqueceríamos. Alguns de nós cometeríamos suicídio. Daí porque a divindade não tem pressa. E por isso hoje estamos resgatando. Algumas pessoas dizem: mas ela é uma pessoa tão boa, dedicada tanto ao Espiritismo. É boa agora, mas estamos todos, diz Joana de Ângeles, em conserto, reparando equívocos do passado, resgatando as atrocidades. Se nós olharmos a história de guerras sangrentas, de matanças, é a nossa própria história. Estivemos no passado, estivemos em algumas dessas épocas, cometendo as mesmas atrocidades que hoje a gente lê no livro de história. Estivemos nessas épocas, em algumas dessas paisagens, não temos dúvidas. Daí Allan Kardec dizer: a melhor forma de entender a reencarnação é examinar as provações que cada um passa, o tipo de provação e as tendências que possui. As tendências inferiores dizem aquela tendência difícil que a gente tenta superar e não consegue, é herança do passado, herança do nosso passado espiritual. Daí, os bons espíritos costumam dizer: aproveitem, eles dizem isso muito, aproveitem a bênção da reencarnação. É uma bênção espírito, no mundo espiritual, ter a chance de voltar à Terra, assumir um outro corpo, esquecer o passado de equívocos para recomeçar e ter uma nova chance. E o povo quer lembrar todas as vidas que teve. Não tem condição de aguentar os conflitos dessa e quer recordar. Porque a nossa fantasia acha: não, eu devo ter sido
a princesa de não sei o que lá, o rei de não sei das quantas, Napoleão Bonaparte. Eu conheço mais ou menos uns 10 Napoleões Bonapartes. Boa parte estão no manicômio. Então, porque são alucinações, são fantasias. O povo quer ficar, e às vezes não tem estrutura emocional. Isso não quer dizer que a gente não possa acessar o nosso passado, que a gente não possa despertar algumas recordações, mas há também muita fantasia. Há uma atriz norte-americana, por exemplo, que inclusive escreveu um livro sobre as suas vidas passadas, que diz que recuou até a fase de ela era jacaré. Não sei quem é a vontade de ser jacaré. É um pouco de fantasia também, de perfumaria. Então nós temos, mas é natural a bênção do esquecimento. A natureza é sábia. A bênção do esquecimento para que a gente tenha liberdade. Já pensaram um pai, por exemplo, que olha uma filha e que se sente às vezes estimulado na libido por sua filha e não entende por que aquele conflito, o complexo de Electra ao revés, ou de Édipo, e não sabe explicar? Já pensou se ele despertasse a recordação e recordasse que eles dois foram amantes? Será que ele continuaria vendo a filha como filha? Ou agora enxergaria a antiga amante que retornou no seu lar? Então vejamos que a coisa é muito mais complexa do que parece. Ademais, se nós recordássemos de nossas vidas, recordaríamos também da vida dos outros. E os outros não teriam privacidade. Saberíamos quem foram os outros. O que não é justo. Imagina a gente sair aqui na rua e encontrar uma pessoa pedindo esmola e saber que ele foi Pôncio Pilatos, que está escondido agora pela reencarnação para se recuperar. Imagina a gente encontrar um carrasco nazista agora fantasiado com outra roupagem reencarnatória na nossa família. Alguns de nós reassumiriam o ódio, a mágoa, o ressentimento, que a bênção da reencarnação é uma nova chance para todos nós. Dá-nos uma nova oportunidade, somente através da qual conseguiremos o progresso. A reencarnação, portanto, é a chave para o progresso do ser individual e da sociedade. Para concluir, examinemos o que Allan Kardec diz. Ele vai dizer: a sociedade do século XV é mais aperfeiçoada e tem mais conquista do que a do século V. A do século XX, diz ele, será mais aperfeiçoada e mais desenvolvida do que o século XV. E possivelmente não há nada que diga o contrário de que a sociedade do século 30 não será mais aperfeiçoada e mais desenvolvida do que a do século XX. Aí ele perguntemos então, por que esse aperfeiçoamento? Se as religiões dizem que a alma é criada por Deus no momento do nascimento. Ora bem, se é criada no momento do nascimento, por que as almas atuais parecem mais inteligentes? Parecem mais aperfeiçoadas? Deveríamos sempre começar do zero, dos estágios primitivos, da barbárie, da selvageria. Mas se a sociedade hoje está como está, é conquista nossa. A reencarnação vai dizer que aqueles primitivos reencarnaram. E os povos atuais são os mesmos espíritos que estiveram nas sociedades anteriores e que estão agora aqui mais aperfeiçoados, aperfeiçoando a sociedade e o meio no qual se encontram. Então a reencarnação é a única proposta para explicar o progresso, a nossa evolução. Meditemos. E diante dos sofrimentos, das dificuldades que passamos, temos a certeza que por detrás disso há a doutrina da reencarnação, a lei de causa e efeito, no lado bom e no lado não tão bom, para o nosso progresso, esperança, fé, aguardando os dias melhores, porque se a lei da reencarnação é feita de justiça, é também feita de muita misericórdia e muito amor.